Bom dia! Hoje vamos continuar nossa aula sobre agricultura e pecuária, sobre o sistema de produção e a divisão de terra, ok? Esses conteúdos dão continuidade e terminam essa primeira parte sobre agricultura e pecuária. Vai da página 43 à página 50. Na página 43, nós temos aí falando sobre a reforma agrária, o Estatuto da Terra, né? Falamos até na aula passada que quando foi feito essas leis para a área rural, esse Estatuto da Terra, muitos ficaram desprotegidos. Muitos trabalhadores rurais tiveram que realizar aí o êxodo rural, que é a saída, né, das pessoas que trabalham no campo para ir atrás de uma melhor qualidade de vida na cidade. Por quê? Porque os donos dessas terras não queriam pagar a eles, né, o que o Estatuto da Terra começou a cobrar, que eram as leis trabalhistas, assim como nós temos aqui na cidade, 13º, salário, ok? Tinha os horários fixos de trabalho, porque antes eles não tinham hora de trabalhar, trabalhavam aí de 12, 18 até 20 horas por dia. E quando começou-se a se cobrar esse estatuto, né, essas leis rurais, começou-se aí a mandar as pessoas embora, né, minimizar o número de trabalhador rural, que aconteceu o êxodo rural. As pessoas deixaram o campo para ir atrás de emprego na cidade, tá? Vamos falar das divisões de terra. As divisões de terra, nós temos módulos rurais, né? São partes de terra, onde nós temos uma família de 4, 5 pessoas morando e que essa parte dessa terra, ela possa ser necessário para essa quantidade de pessoas residirem e se estabelecerem ali através da sua produção. Isso é um módulo rural, tá? Esse módulo rural, ele pode ser conhecido também como minifúndio, tá? Que vem a ser esse minifúndio, além do que eu passei para vocês? Vocês podem pegar a definição de minifúndio como pequenas quantidades de terra, mas para vários proprietários, né? Nós temos aí vários proprietários de pequenas quantidades de terra, minifúndio. E depois nós vamos ter o latifúndio. O latifúndio são grandes extensões de terra para pouco proprietário, que é o que acontece em grande maioria, principalmente no sul do Brasil. Tá? Latifúndio, grandes extensões de terra para poucos proprietários, poucos donos. Minifúndio, vários pequenos pedaços de terra com muitos proprietários, com vários donos, ok? O minifúndio tem esse módulo rural, que é essa extensão de terra onde dê para morar de 4 a 5 pessoas e que ali eles podem produzir. Já o latifúndio, ele é usado muito na produção, na agricultura com o objetivo de exportação. O latifúndio, eles costumam utilizar para pecuária ou para plantation. O que é o plantation? O plantation vocês conhecem como a produção de um único produto, né? O plantation, eles resolvem assim, vou fazer uma produção de algodão, vou produzir algodão em toda a minha extensão territorial, é a produção de um único produto. Vou produzir milho, vou produzir milho em toda a minha extensão territorial, isso é o plantation, é monocultura, produção de um único produto. Então, na maioria das vezes, os latifúndios são propriedades de plantation, tá? E vocês vão ver agora, depois da divisão de terra, a divisão também da agricultura, porque a agricultura também tem o seu sistema de produção. Na página 44, tem uma imagem aí bem legal, que eu acho que é bem produtiva para que vocês possam visualizar
o tipo de agricultura. Nós temos aí o sistema intensivo e o sistema extensivo, né? O sistema intensivo já fala para vocês a parte intensa da produção. Geralmente são os plantations, nos grandes latifúndios, tá? Que eles têm aí umas técnicas aprimoradas, utilizam de grandes tecnologias, utilizam de máquinas, utilizam de alta produção, de mão de obra qualificada, tem mais investimento, o seu objetivo é exportação, ok? E temos o sistema extensivo, né, que geralmente são agriculturas mais familiares, agricultura de subsistência, né? Agricultura de subsistência e familiar tem as mesmas características. Eles plantam, né, para eles e para pequenas vendas, tá? Para sua própria existência, utiliza-se mão de obra familiar. Nós temos aí, por exemplo, vamos dar um exemplo de agricultura de subsistência familiar, é o nosso feirante, né? Grande maioria dos feirantes, eles são agricultura de subsistência, agricultura familiar. Eles plantam, a mão de obra ali é o filho, é o cunhado, é a irmã, é a esposa que ajudam nessa agricultura. Eles retiram e fazem trocas entre si, né, entre os vizinhos, entre os próprios feirantes, e eles vendem na feira, né, pequenas quantidades. Tá? Então, nós temos aí a agricultura extensiva, não tem muita tecnologia, não tem muito investimento, não tem alta produção, tá? Não é uma mão de obra qualificada que utiliza a mão de obra familiar, ok? Então, nós temos a agricultura intensiva e a agricultura extensiva. Tem um quadro bem legal na página 47 explicando através de desenhos para vocês. E para fechar, nós temos aí a pecuária, que também nós temos essa discriminação da pecuária chamado intensivo e extensivo. Eu preciso que vocês prestem atenção de agricultura intensiva e extensiva é uma coisa, é um tipo de produção, e pecuária intensiva e extensiva são as características da pecuária. A pecuária intensiva, intensa, dentro da pecuária, a intensiva quer dizer que o gado é criado preso. E dentro da pecuária extensiva, o gado é criado solto. O que vai trazer de características para esse tipo de gado? O gado intensivo, né, que é criado preso, ele consegue ter uma melhor qualidade. Ele tem horário para comer, ele tem a vacinação adequada, ele é criado dentro de um estábulo, ele não fica no tempo, ele tem o seu horário de banho de sol, de passeio, a carne, né, não fica tão estressada, geralmente é um gado leiteiro. Ok? E a extensiva, o gado é criado solto, ele não tem um horário para sua alimentação, ele não tem dias adequados para banho de sol, ele vive na chuva, ele se recolhe quando ele quer, ele bebe água quando ele quer, ele não tem, assim, uma criação, como podemos dizer, uma criação regrada, assim como a intensiva, tá bom? Então, geralmente, quando a gente fala sobre as características, é só lembrar que pecuária intensiva é o gado criado preso. Então, tudo que é preso aqui, a alimentação vai ser tudo regrado. Você vai ter mais controle daquilo. E extensivo é criado extenso, solto, livre. Você não vai ter tantas regras, você não vai ter... Aquele gado geralmente não vai ter o horário, não vai ter um domínio sobre aquele gado no seu dia a dia, tá bom? Fica aí a aulinha de hoje falando sobre a divisão das terras, minifúndio e latifúndio, agricultura intensiva e extensiva e pecuária intensiva e extensiva, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, até semana que vem.